certeza. Vocês não vão se arrepender de estarem aqui. Não vai ser cansativo, não vai ser enfadonho. Todo mundo fala, eu falei ali em palestra, que a gente ficou um pouco assim, né? Senta aqui na frente dela, no chão mesmo. Mas vai passar com vocês o tempo, não vão perceber, tá bom? Aproveitem. Boa tarde, garotada. Eu queria que um viesse aqui para apresentar a turma. Tem cabe dizer qual é a escola, qual é a turma? Só para eu saber mais ou menos como conduzir, porque não vai ser uma palestra não, vai ser um bate-papo, tá? Escola Municipal Antônio Heróis do Rei. Água Fria. Oi, Franciela. Qual é a atividade artística ou atividade extracurricular que vocês estão fazendo? Meio ambiente. Vocês estão trabalhando no meio ambiente? A turma toda está com esse trabalho? Aqui tem a turma também. Vem cá, vem cá. Tem turma também do Luiz Vaz Camões, que é IPCEP, né, que veio em passeio da Escola Aberta, né? Eu sou professora da Escola Aberta também. Aí veio uma turma, tem muita turma por aí andando, antes já visitou os espaços aí. Qual é o foco extracurricular de vocês? Meio ambiente? Meio ambiente. Então ambas as escolas estão trabalhando o meio ambiente, não é isso? Tá, vocês estão de parabéns porque a natureza é a proteção primeira que a gente tem que dar. Eu sou cineasta, eu faço audiovisual, faço cinema, faço vídeo, faço videoclipe e comecei em 1968, ou seja, faz as contas aí, quanto tempo eu faço já esse trabalho. Eu tenho quase 300 documentários realizados sobre a cultura pernambucana basicamente. 99% é sobre a cultura pernambucana, os mais variados assuntos, e não só em Recife, mas ao longo do estado todo, Petrolina pra cá, né? E sou muito orgulhosa de ser pernambucana e recifense e amo muito o Rio Capibaribe. Então, um dos trabalhos que eu estou apresentando aqui, como homenageada da Secretaria de Educação, é um trabalho de uma mostra de 13 curtas-metragens meus que estão passando aqui. Esses curtas-metragens eles estão sendo copiados em DVD, 1000 exemplares, e serão distribuídos nas escolas para os professores apresentarem para os alunos esse trabalho, né, esses vídeos, em termos de exemplos, né, de como realizar, de como fazer. Claro que não, a arte e a criatividade não tem fórmula, cada um encontra o seu jeito e o lindo é isso. E eu sempre digo assim que a arte ou a criação, ela é uma opção, né? É uma descoberta, uma opção, mas é uma dedicação também. Por mais que tenha isso dentro de você, a prática, o conhecimento, o estudo, a técnica, o diálogo com outras pessoas que passam semelhante, tudo isso vai trazer muito ganho para vocês. Uma outra ação que eu estou apresentando aqui no estande da prefeitura são 50 fotos minhas sobre o Rio Capibaribe. Eu me criei na beira do Capibaribe, saí, fui morar em 75, fui morar em Beberibe, voltei para o mesmo lugar, embora aqui no 16º andar, como tudo se transforma, mas praticamente todo dia eu fotografo o Rio. Não como obrigação, mas como um prazer e como usufruindo também o que a atualidade, não é? As mídias nos proporcionam. Porque estou com o celular, estou falando no telefone, vejo uma coisa interessante no Rio, que é uma paisagem que está próxima de mim, eu fotografo. Então, quase que invariavelmente, todo dia praticamente.
Então, dessas 50 fotos que estão aqui, eu escolhi me surpreendi, porque não é uma coisa que eu fiquei contando, tinha mais de 400. E então essas 50 estão disponibilizadas para vocês escolherem uma que mais gostar, vai no computador e modifica essa foto, ou complementa, ou escreve alguma coisa, ou desenha em cima, ou rabisca, ou muda de textura. Então é uma proposta interativa. E até para mostrar que a atualidade, a mídia, a técnica, ela permite um pouco de você esquecer um pouco o autoral. Porque a obra de arte não, este quadro é meu, né? Essa música é minha. Então a autoralidade ela está muito presente nas obras de arte. E a atualidade ela pode desconstruir. E eu estou fazendo essa proposta de desconstrução. Ou seja, através de um olhar meu, vocês poderem criar alguma coisa de vocês. Né? Pode reduzir a foto, pode escolher só um pedaço da foto. Né? E até ontem me perguntaram, você só faz o que você acha bonito? Né? Aí eu acho que o olhar do documentarista, o bonito para mim é ter a ocasião de mostrar o que eu estou vendo. Não é? Porque a realidade, ela é a realidade, ela está ali. Agora, se eu isolo, se eu escolho só aquela parte da realidade, se eu escolho mostrar, digamos, um rio entre muitos edifícios e eu prefiro mostrar só o rio, tudo isso faz parte das escolhas da criação, da tecnologia, dos instrumentos, dos equipamentos que estão à nossa disposição. Outra coisa também que a gente fez, que é para vocês, em função de vocês, é um edital para uma mostra de audiovisual, de vídeos realizados pelas escolas. Então esse edital vai chegar na mão de vocês, professores, né? E até dezembro ou até novembro, parece que é a inscrição, cada turma, cada grupo de alunos pode apresentar um vídeo. O que eu chamo a atenção é que você pegar o celular e filmar alguma coisa, isso não é uma obra acabada. Vocês conseguiram a filmagem. Isso é um dos detalhes de uma composição de um vídeo, de uma obra audiovisual. A obra audiovisual, ela precisa de cuidados, ela precisa de técnica, de atenção, para que as pessoas tenham vontade de ver. Porque a mídia, vamos dizer, da televisão, disponibiliza para a gente uma qualidade muito alta. Não é? Um mero programa de televisão, você tem uma iluminação, você tem um figurino, você tem uma direção de arte, você tem N elementos que o público em geral está acostumado a uma qualidade. Você não coloca uma imagem tremida, desfocada. Obrigada. Muito obrigada, me desculpe. Entendeu? Então vocês têm já um parâmetro, que é um parâmetro do olhar da pessoa normal, da pessoa comum. Então, como que vocês podem, simplesmente com o celular, ou com a câmera dessa maravilhosa, uma handicam dele, ou uma máquina fotográfica que tem autonomia de 1-2 minutos para filmar, como que vocês podem começar a pensar nisso como obra de arte, se isso for o que vocês querem fazer. Lembrando que numa obra audiovisual, como em outras artes, nunca é uma pessoa só, ou muito dificilmente é uma pessoa só. Existe a equipe, e que cada um é responsável por uma fatia da obra, com a direção da pessoa que está dirigindo, o diretor que concebeu e tudo mais. Então, voltando aos cuidados, uma imagem tremida, uma imagem desfocada, uma imagem que passa rápido e você não vê, ela pode até ser usada, muito bem usada, com consciência, mas não como constante numa obra. Então, toda obra tem que ter um título,
Não é só filmar, não, você tem que ter um título. O que, é que você vai, como você vai chamar isso a partir do momento que você quer mostrar? Ou para o amigo, ou para o YouTube, ou para o universo, né? Que é possível, né? Então, tem que ter um título, tem que ter uma edição, que é a escolha das imagens corretas, tem que ter uma concepção, que é o roteiro. O que é que eu quero mostrar? Uma locução, de repente, ou um poema, ou um texto de algum amigo, que também pode ser da equipe, ele vai estar colaborando com o texto, com a locução. A trilha sonora, tem que ter som, gente, entendeu? Tem que ter uma música, tem que ter algo, um som ambiente bem captado, que eu estou vendo que eles estão tendo esse cuidado, tá com o headphone, tá escutando o que é que está sendo gravado, se está muito baixo, tem condições. Então, quanto mais tecnologia, mais condições vocês têm de ajustar ao que vocês se preocupam e acham que é o ideal, né? Então, depois da edição, vocês têm que colocar a ficha técnica no fim, né? Os créditos de quem trabalhou com vocês, né? E tem que divulgar. Não é para ficar na gaveta, não é para mostrar para o vizinho, não é? A obra de arte, quando é feita, qualquer uma. Um poema, um quadro, uma peça de teatro, um bordado, um crochê, qualquer coisa você faz para mostrar a sua diferença, para mostrar a sua capacidade. E isso é uma coisa muito pessoal, muito individual, porque se faz arte até com areia, né? Quem já viu as garrafinhas com desenhos de areia dentro? Então, quer dizer, cara, não tem nada de material, mas tem areia, né? Então a obra de arte, ela independe do material, né? Quantas pessoas fazem coisas incríveis, impressionantes com material reciclado, com PET, com lata. Antigamente faziam carrinho de lata, né? Carrinho de PET. Ali tem inúmeros robôs realizados com restos, com coisas que foram recicladas do lixo praticamente, né? Já com outra utilização, é uma arte também conceber, não é? Um bonequinho ou o quê, ou um caminhão, ou um robô, ou o quê, e isso se mexer, reagir. Então, cada um tem o seu dom, não é? E tem quem não tenha dom nenhum, mas tem o dom de crítica, tem o olhar, né? Tem a percepção. E isso é para desenvolver, porque isso é a percepção do mundo, não é? A partir do momento que a gente tem consciência de que a gente é coletivo, mas que a gente é único, é cidadão, não é? Que você é um ser criador, mas você precisa dos outros para realizar. Então, acho que isso também contribui para o crescimento de cada um, como no esporte também. Não é? Tem os esportes individuais, mas tem os esportes coletivos, até na natação, que costumeiramente é individual, mas tem o revezamento, não é? Então, a sensação de equipe, de time, de turma, né? Eu acho que isso é muito, muito pessoal, mas é muito importante que se tenha. Uma outra ação também que a gente vai estar realizando são oficinas para professores e para alunos durante esse segundo semestre, para capacitar a realizar esses vídeos que vão compor a mostra no fim do ano. Então, aí a seleção não vai depender só de mim, vai ter toda uma estrutura por trás disso. E também vai ser nas escolas, vão ter os escolhidos, vai haver uma inscrição, vai haver um interesse, vai haver um papo e vai ter acesso a isso também. Então vão haver ações até dezembro, não é? E também houve uma promessa ontem do secretário de Educação da distribuição de tablets, não é? Entre os alunos, vocês vão receber tablets, né, da Secretaria de Educação. E os tablets vão favorecer mais ainda, não é? Vocês vão passar de uma mera telinha de celular para uma coisa maior, um tablet que vai oferecer mais oportunidades e tudo mais. Tudo vai depender do interesse de vocês e da vontade. Então, eu queria agora abrir para vocês me perguntarem, para saber o interesse de vocês, as dúvidas de vocês, e a gente continuar esse papo. Então, quem é que se candidata? Enquanto isso, eu vou tomar um golinho do meu café.
senhora que a senhora tem um apego maior? Qual a peça audiovisual? Essa pergunta, ela é meio que recorrente, né? É uma curiosidade. Aí eu digo o seguinte, você não pergunta nunca a uma mãe qual é o filho que gosta mais, não é? Mas é mais ou menos isso. Então eu digo assim, quando a gente faz as coisas, a gente faz para o público. Então, a obra que eu tive maior resposta do público, não só do público, do júri, foi o curta-metragem Recife de Dentro para Fora, um documentário que eu filmei inteiramente dentro do Rio Capibaribe. É o olhar do Capibaribe, né? É o que a gente não vê. A gente passa a margem, a gente atravessa pela ponte, mas a gente pouco observa a vida do rio. Então, é um poema de João Cabral de Melo Neto, chamado Cão Sem Plumas, e a trilha sonora de Geraldo Azevedo. Quem interpreta Geraldo Azevedo é Elba Ramalho e Zé Ramalho. Então, é uma obra muito bonita e teve 30 prêmios, 11 dos quais prêmios internacionais. Então, a obra que é Recife, é o Capibaribe, e que de certa forma correu o mundo, até campanha ambiental na China fez. Porque eu ganhei um prêmio muito importante de cinema ambiental na Alemanha, que me foi oferecido, inclusive entregue pelo Greenpeace. E eu me sinto duplamente premiada, porque assim, tá uma obra legal, tudo bem, é boa cineasta, legal. Mas eu também sou uma cidadã que estou defendendo o meu planeta e o meio ambiente. Então isso é dupla satisfação para mim. Tem esse, o Recife Dentro para Fora, que está aí, e tem o meu primeiro e único longa-metragem, que chama-se O Rochedo e a Estrela, que é a história de Pernambuco no século XVII, durante a ocupação holandesa, e que foi filmado na Holanda, nos Estados Unidos, em Curaçao, Fernando de Noronha, Pernambuco e tal. E conta essa história, e eu tentei fazer um resgate disso, né, que foi uma época tão importante para Pernambuco, principalmente porque Pernambuco, o Recife, foi uma ilha de liberdade nessa época, que a religião católica, a Inquisição, nos países, na Europa inteira e nos países do Novo Mundo, caçavam pessoas, botavam na fogueira simplesmente porque não eram católicos. E Pernambuco, por estar tendo a colonização holandesa, teve essa flexibilidade de abrir para a liberdade religiosa, não é? E tornou-se uma ilha por 24 anos, permitindo a criação da primeira sinagoga das Américas, não é? E depois, quando voltou ao domínio português, um navio com 23 pessoas saídas do Recife fundou a primeira colônia judaica dos Estados Unidos, exatamente de Manhattan, que não era Nova York ainda, era Nova Amsterdã. Então é uma história ímpar do nosso estado, é uma história positivíssima, porque eu acho que o ser humano, a condição básica para mim é a liberdade. Realmente eu acho que é o mais básico do ser humano, que a liberdade, você não existe como indivíduo, né? Você está seguindo um grupo ou as regras. E Pernambuco foi isso, né? E é uma história tão apagadinha, porque a colonização principal foi portuguesa, e depois voltou a ser portuguesa, os vestígios foram apagados, né? E essa história é relegada. Mas é uma história gloriosa de liberdade, de batalha, de intelectuais, de pessoas humanitárias, né? Nassau foi humanista, né? Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão trabalhando em cima do meio ambiente, mas as primeiras leis de meio ambiente, enquanto leis, são de 1640, Maurício de Nassau, instituindo leis com multas para quem derrubasse um cajueiro, para quem jogasse o vinhoto nos rios, coisa que fazem até hoje, as usinas fazem até hoje, matando os peixes. 1640 tinha leis ambientais com regras, feitas por Maurício de Nassau. Então eu acho que foi uma época muito positiva e eu tenho muito orgulho de ter batalhado, levantado essa leve. Foram 10 anos para realizar o filme, 10 anos, gente. 10 anos para fazer 85 minutos. 4 anos só de pesquisa.
muita dedicação, muita determinação, muita vontade de fazer, angústia, claro, porque às vezes quando a gente quer e não está conseguindo imediatamente, angústia, ao mesmo tempo essa angústia se torna ativa uma criatividade, uma alternativa, a gente procura outros meios, né? E eu acho que é isso que nos move, né? A gente achar o que é que gosta de fazer e ir em frente. Então agora, realmente, perguntas. Vem cá. Oh, que bom que você chegou! A senhora viaja muito? Eu viajo muito, porque a riqueza para mim é conhecer outros lugares. Não uso relógio, não uso sapato de marca, bolsa de grife, nem roupa de moda. Meu dinheiro é para fazer minhas coisas e para viajar. Conheço uma boa parte de países da América Latina, da Europa. Brasil eu conheço muita coisa, muitos estados mesmo. E muito agradecida também pela minha obra, porque a partir do momento que eu comecei a botar meus filmes em festivais e que eram aceitos nesses festivais, então eu ia convidada, né, para estar presente. Então eu conheci muitos lugares que normalmente eu não iria, né? Maranhão, eu fui através do meu trabalho Pará, Goiás, Minas eu já conhecia, mas voltei. Então, vários lugares, Rio Grande do Sul, Gramado, ganhei prêmio em Gramado, com Recife dentro para fora, me deu a fotografia, ganhei prêmio em Brasília, ganhei prêmios. Tá. Então viajo muito e sempre que possível trabalhando, porque faz parte, né, do conhecimento das coisas. Eu queria registrar a presença do professor Gutenberg, que passou aqui tão rapidinho. Ele foi o idealizador, ele que me convidou para participar, ele que sugeriu meu nome para ser homenageada da Secretaria. Ele merece todos os aplausos possíveis, minha gente, porque ele, claro que junto com toda uma equipe maravilhosa, sem dúvida, mas a locomotiva, o carro-chefe, o entusiasmo, a batalha, ele é o primeiro. Então eu estou muito contente, ele me enganou, disse que não ia estar aqui, ele chegou agora, eu estou contentíssima que ele está presente. Inclusive para pegar ainda um pouquinho dessa relação que eu estou tendo com os alunos, que eu estou me emocionando o tempo todo. Fala aí um pouquinho para ele. Boa tarde, gente. Tudo bom? Bom, na realidade, Kátia está sendo muito generosa, né? A gente olha os vídeos que ela produz para a gente, para a cidade do Recife, e se emociona, não tem como se emocionar com o que você faz. Você traz com você uma sensibilidade de ver o que ele está vendo, o que ele está produzindo, o que as pessoas fotografam. Então o que você está fazendo é ampliando para as novas gerações, não é verdade? Essa coisa de ver a cidade, de gostar de morar numa cidade e tentar resolver pequenos, grandes, médios problemas que toda a cidade tem, né? Então essa equipe que está aqui, ela de fato está de parabéns, porque isso foi um teste muito grande para mim, sair daqui e deixar o povo. Mas a gente tem acompanhado tudo na rede social, tudo. O pessoal de Londrina, de Sorocaba, que estava lá conosco, que viram os meninos, nossa, eu quero trazer isso para cá, vamos fazer um intercâmbio. Eu digo, bora, né? Então, Kátia, os estudantes, o grupo, foi muito bom mostrar o que a gente está fazendo aqui, que é o pontapé inicial. Tudo isso aqui tem que ser um pontapé inicial, viu, gente? A gente vai continuar esse trabalho pelo resto, talvez, da nossa vida e melhorando ele. E isso é o mais importante. A gente não deixar isso acontecer aqui só, mas levar para a escola isso. Não vai ser legal? Vocês produzirem vídeos, levarem para uma grande mostra que Kátia vai fazer em dezembro com o material de vocês.
Isso é que é estimulante, né? Essa mulher, essa guerreira que está aqui, né? Nos trazendo muita coisa gostosa de se fazer. Viu, Kátia? Vamos ter agora uma palestra do professor Francisco lá dentro da arena, que é com robótica. Se você quiser ir também, vamos junto. Tá bom? Abraço para todo mundo e muito obrigado. Obrigada, viu, do coração. Eu tô emocionada, eu já vesti a camisa e não tiro mais nunca essa camisa. Eu queria, primeiro que tudo, mostrar para vocês, mostrar a coletânea de DVDs que vai ser distribuído para as escolas. Inclusive, tem um encarte dentro com sinopse, ficha técnica, dados gerais sobre cada vídeo, que vai facilitar os professores a terem uma ideia do que se trata para poder multiplicar. Então, essa é uma ação. A capa. Essa ação vai ser na sequência das escolas até novembro, até dezembro, vão ser distribuídos. Eu ontem, inclusive, conversei com o professor Valmar, né? Ele veio com o secretário. Aí eu disse, eu quero isso aí nos tablets, hein? Ele riu, mas ele gostou muito, ele viu a interação e a gente... Gostei muito, eu achei ele uma pessoa muito simpática, muito presente. Dali, né? Também ele estava ontem aqui. Então, gente, vamos conversar mais um pouquinho, pergunta mais alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou ter que encerrar. Você vai lá para dentro, para o estado principal, Mas aí eu vou estar no lugar que eu estou esperando. Tá, porque eu não sei o que é uma doceira, não é arrumada, não, mas tá. Ok, quem vai perguntar? Qual é o tipo dos filmes que a senhora faz? Eu faço basicamente documentário. Quase todos são documentários. Eu tenho pouquíssimas ficções, poucas, conta nos dedos. Porque eu acho a realidade tão incrível, tão estonteante, tão surpreendente, que não há ficção que consiga ser mais do que a realidade, né? Porque você vê, ontem eu trouxe, devia ter trazido hoje, ontem eu trouxe um objeto que eu pedi às pessoas para fechar os olhos e pegar, para tentar descobrir o que era. E finalmente era uma escultura com 3 golfinhos, escultura de madeira. E aí o surpreendente é que essa escultura foi feita por uma cega de Petrolina. A pessoa nunca enxergou na vida. E ela é escultora. E é muito interessante. O nome dela é Marinalva, vivia na beira da miséria, numa situação terrível. E hoje em dia, através do trabalho dela, ela sustenta os pais, tem sua casa, não é? Tem a sua posição, tem a sua cidadania, tem a sua autoestima relevada. E ela mudou o nome. Nas obras de arte ela assina Luz Divina. Luz, que é uma coisa que ela não pode ver, mas ela sente através da arte dela, da criação. Então, documentário para mim é tudo. Boa tarde. O seu amor pelo Rio Capibaribe começou, senhora, desde criança ou quando começou sua vida artística? Meu amor pelo Capibaribe começou desde que eu tinha 7 anos. Quando eu me mudei para o Monteiro, fui morar na beira do rio, numa casa que tinha um quintal até a beira do rio. E então eu costumo dizer que eu não era uma menininha, eu era uma moleca. Porque eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de ver atolada ali no rio, andando de barco, atravessando o rio, botando ratoeira para pegar ganhamu, pescando, não sei o quê. Eu sou a mais velha de 2 irmãos, depois tem uma irmã, depois tem irmãos. Então eu vivia muito na turma dos meninos. E o rio era uma fonte de sonho, de criatividade, de prazer, né? Tinha o cara do camarão, que todo sábado passava para vender pra gente o camarão. Tinha os peixes que o cara jogava tarrafa e saía peixe, então era mágico para mim.
Então essa minha conexão com o Rio foi muito, muito, muito forte sempre. E tanto que quando eu quis fazer uma homenagem a João Cabral, eu fiquei muito em dúvida. Eu já mandei teu endereço para Ilan, viu? Eu não posso falar com ele, mas ele está na plataforma, eu mandei já o teu site. Viu? Ah, tá bom, obrigada, Henrique, obrigada. Então, quando eu tive que decidir, eu sou muito apaixonada por João Cabral, enquanto poeta. E eu estava em dúvida se eu botava os Jogos Brutais, que eu acho um poema de exceção, ou se eu colocava o Com Sem Plumas. E aí, pela minha proximidade, pelo meu amor, por conhecer tanto o Rio de dentro, né, eu resolvi fazer o Com Sem Plumas, que tornou-se o Recife de dentro para fora. Então, é desde pequenininha que eu adoro aquele rio. E aí você faz parte de agora? É. Hoje isso é 5 horas. Como é? Assim, 5 horas. Bom, gente, alguma mais, alguma pergunta, alguma curiosidade? Nada? Minha carreira, muito bem. Minha carreira começou aos 20 anos, em 1968, eu estou com 65. Então, desde cedo eu fotografava muito, eu fazia arquitetura, eu sou formada em arquitetura, e eu fotografava muito. E numa das viagens do meu pai e minha mãe, eles me trouxeram uma câmera Super 8. Aí disse, olha, moderno agora, nova mídia. Então, moderno agora é fotografar em movimento, toma. E aí aquilo chegou nas minhas mãos e eu fui fazendo, gostando, mudando o foco. De repente encontrei outras pessoas que estavam fazendo. De repente eu entendi que eu estava fazendo alguma coisa importante ou diferente. E aí de um certo momento em diante, depois de formei em arquitetura, de um certo momento em diante, eu larguei a arquitetura e fiquei só cinema. Embora que eu acho que foi fundamental para a minha criatividade, minha construção, a construção do fotograma, que eu digo, né, de cada ceninha, eu acho que foi fundamental o meu conhecimento do tridimensional, de equilíbrio, de composição, de claro e escuro, e que são noções que a gente aprende muito fortemente em arquitetura. Mas foi nessa época. E aí, gente, o som ficou alto de novo. Eu vou dar uma boa tarde para vocês, agradecer muito a presença, tá? E espero encontrar vocês quando eu for fazer a oficina lá na escola de vocês, tá bom? Obrigado.